Meus irmãos e minhas irmãs, neste tempo pascal, saudemos Maria, nossa Mãe, com Regina Coeli. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque aquele que merecestes trazer em vosso ventre, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na companhia da Virgem Maria, vamos juntos, meus irmãos e minhas irmãs, escutar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, São Lucas 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a 70 estádios de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Senhor aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: "O que estais conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "És tu o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Mas com tudo isso já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos deixaram espantados. Elas tinham ido de madrugada ao túmulo e, como não encontraram o corpo dele, voltaram dizendo que tinham visto anjos nos quais afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram a situação como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então ele lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que se referia a ele." Quando chegaram perto do povoado para onde se encaminhavam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: "Fica conosco, pois já é tarde e o dia está declinando." Ele entrou para ficar com eles. Depois que se pôs à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. E diziam um para o outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos abria as Escrituras?" Naquela mesma hora levantaram-se e voltaram a Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois relataram o que acontecera no caminho e como o haviam reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, acabamos de ouvir o Evangelho deste terceiro domingo
da Páscoa, Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35, famoso relato dos discípulos de Emaús. Encontramos dois discípulos que se afastam do grupo, desanimados, desorientados, conversando, debatendo e até discutindo. Estão longe da comunhão. Enquanto eles se afastam, Deus não se afasta deles. O ressuscitado se aproxima e começa a caminhar com eles. Jesus sempre caminha conosco. E Jesus faz perguntas sobre a nossa situação. Sobre o que vocês estão discutindo? O que aconteceu? E eles vão abrindo o coração. Nós também vamos abrindo o nosso coração, respondendo às perguntas do Senhor ressuscitado. Jesus vai ouvindo as expectativas, os fatos, os sonhos, também a morte da esperança, porque eles estavam desanimados e haviam abandonado a comunhão. O peregrino, que é Jesus, que caminha sempre conosco, nos ilumina. Ele abre as Escrituras, ajuda os discípulos a lerem a palavra de Deus que ilumina. Ajuda a que a vida deles, os fatos, os acontecimentos, sejam iluminados pela palavra, corrigindo expectativas, colocando luz para iluminar os acontecimentos atuais. Assim a palavra de Deus também diante dos acontecimentos da nossa vida. Jesus caminha sempre conosco e Ele faz de conta que vai avante, mas para ser convidado, fica conosco, já é tarde. Jesus permanece para sempre com os discípulos. E ao estar à mesa, Ele preside o encontro, Ele toma o pão, agradece, Ele parte o pão, Ele distribui. E os olhos dos discípulos se abrem. Os olhos se abrem quando eles entendem o mistério da cruz. Quando eles entendem que Cristo morreu por nós. Que Ele entregou a sua vida para sempre para nós. E o sentido da nossa existência agora é o seguimento. É também partir a vida, partir os nossos dons como uma Eucaristia, como um pão partido. Por isso os dois voltam correndo à comunhão, junto aos 11 e aos demais discípulos, e partilham a alegria do encontro com o ressuscitado. Não estava ardendo o nosso coração quando Ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Meu irmão, minha irmã, que esse nosso encontro na palavra também possa arder o nosso coração. Que este fogo do amor de Deus ilumine o nosso coração, ilumine a nossa mente, abra os nossos olhos, para que nós possamos ver com os olhos da ressurreição e perceber os sinais do amor de Deus no meio da história. Que Deus vos abençoe, vos ilumine sempre e possamos continuar sempre caminhando, porque Jesus caminha sempre conosco. Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, a tua família, abençoe todo o nosso povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.